Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, meus amigos mais do que especiais, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Segunda-feira, início de semana, pílula do Evangelho, sejam bem-vindos vocês. Então, recebendo a pílula agora, luz e paz ao seu coração sempre. Lembrando, hein? Nossa maratona, 6h47 da manhã, dos hábitos das pessoas felizes, cada dia um tema mais especial do que o outro. Quem não está participando está perdendo, hein? 6h47 da manhã e eu tô caprichando para privilegiar quem está acordando cedinho lá no Instagram. Meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês sobre gestos simples que trazem uma profunda transformação nas nossas existências. Tem uma história muito bonita que fala de um certo senhor que durante muitos anos morou nas ruas de uma determinada cidade. E nessa época que ele era um andarilho, ele entrou em um determinado templo religioso e ele habitualmente rezava conversando com Jesus. Ele entrava nesse templo religioso, olhava para o céu e falava: Ei, Jesus, aqui é o Zé. Virava as costas e ia embora. Todos os dias, conta a história, meus amigos, que ele fazia isso. Aí, passado um tempo, o líder religioso daquele local, olhando para aquela situação, resolveu interceder. Falou assim: Ei, você aí. Aí falou assim: Olá, tudo bem? Falou assim: Mais ou menos. Eu sou o responsável por esse local e eu vejo você conversando com Jesus. Meu filho, você tem que ter mais respeito. Você não pode simplesmente chegar aqui e falar: Ei, né? Jesus aqui é o Zé. Você tem que rezar, tem orações prontas. E ele falou assim: Mas o senhor não entende. Eu não sei ler. Eu sou uma pessoa muito simples. Não tenho nenhuma grande cultura, mas eu tenho muita fé em Deus e eu sei que Jesus vai me levar para Deus. Então eu entro aqui falando aquilo que eu sei, na simplicidade que me cabe, e aí eu falo: Ei, Jesus, aqui é o Zé. E eu sei que ele me entende, ele me escuta. E sem entender muito bem, esse responsável, né, pelo templo religioso falou: Olha, eu estou te ensinando como é que reza, tá aqui um livrinho de orações, você trata de decorar essas orações aqui, ou peça que alguém leia para você aprender. Quer dizer, uma insensibilidade sem tamanho, né, gente? Mas assim diz a lenda que aconteceu. Pois bem, o tempo passou. Nosso amigo andarilho com certeza continuou conversando com Jesus da maneira como ele fazia. E aí ele acabou numa maré de frente fria, né, dessas frentes frias que acontecem, infelizmente ficando muito doente e sendo levado por algumas pessoas para um hospital local. No hospital, ele era o único que estava internado que não recebia visita. Era o único que não recebia visita. E aí as pessoas que trabalhavam lá tinham muita pena dele, porque todos os outros internos recebiam familiares na hora da visita, menos ele. Entretanto, acontecia uma cena muito estranha, sabe? Naqueles horários de visita, assim, gente, que tem um hospital, que os familiares entram, vão entrando, né, nos locais, nas enfermarias, no CTI. E aí era engraçado, porque tinha uma cadeirinha do lado desse senhor, agora doente, internado no hospital, e esse senhor olhava para o lado, balbuciava algumas palavras na cadeirinha e depois sorria e ia dormir feliz. E um dia, um dos enfermeiros curiosos perguntou para ele: Ei, aqui na hora da visita, você é o único que não recebe visita, mas sempre olha para a direita, é como se estivesse conversando com alguém nessa cadeirinha, e a gente não está entendendo. Aí ele riu: Como assim eu não recebo visita? Claro que eu recebo. Eu sou o primeiro de todos aqui a receber visita. E os enfermeiros olhavam uns para os outros, né? Você, não, meu filho, você deve ser feito remédio. Você não recebe ninguém, esse banco fica vazio. Ele, como fica vazio? O horário de visita não é 2h30? É sim. Então, dá mais ou menos umas 2h15, 2h20. De repente eu vejo Jesus entrando por aquela porta. Ele entra sorrindo para mim, bem discreto, olha para um lado, olha para o outro, mas ninguém vê. Só eu. Então ele se senta do meu lado, olha para mim com carinho, e na hora que eu acordo e olho para ele, ele sorri e fala: Ei, Zé, é Jesus. Me dá um tchau, um sorriso e vai embora. Meus amigos, eu ouvi essa história quando eu era criança. Eu ouvi essa história quando eu comecei a aprender a orar.
A oração, né, que é a conexão direta que nós fazemos com Deus, dispensa grandes palavras ou textos bonitos. A gente não vai ser escutado pelo mundo maior pela pureza das palavras ou pela beleza das combinações das estrofes, entende? Pela complexidade das nossas falas. É a pureza da alma que nos liga a Deus. É a veracidade do nosso coração que nos liga ao Senhor. Então, com certeza, o Zé da história, ele orava de maneira profunda dentro daquilo que ele sabia fazer. Então, meus amigos queridos, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a estreitar o seu laço com Deus. Ore mais. A palavra oração vem do latim ores, abrir a boca, deixar o que o coração fale através da sua boca, para que todos ao redor de ti sintam essas boas palavras. Orem de verdade. Sabe, gente, às vezes no dia a dia a gente acaba entrando no piloto automático. Não é a intenção, mas acontece, não é verdade? A gente acaba muitas vezes no dia a dia perdendo, se a gente não tomar cuidado, é claro, né? A sensibilidade. Eu vejo que algumas pessoas oram, rezam quando estão com problemas. Ah, na hora que está com problema é maravilha, né? Não se esquece um dia de conversar com Deus. Né? Um parente está doente, está com problema no trabalho, está com alguma insegurança, bateu o temor, a pessoa está lá de pezinho junto rezando para Deus. Ah, maravilha, decora um monte de oração, não é? Pede, coloca meu nome lá no centro para rezarem por mim. Olha lá, faz uma novena para mim, por favor. Leva meu nome para o pastor, não é assim? Ah, você vai meditar, manda boas vibrações para mim. Eita, povo folgado. Me desculpe, mas nós somos folgados mesmo. Não tem outra expressão, não. Porque na hora que passa o aperto, muita gente se esquece de Deus. Fala que não é assim? Espero que não seja o seu caso, mas é o de muita gente. Passou o aperto, muita gente se esquece do Senhor e simplesmente fica nesse esquecimento até o próximo aperto chegar e a pessoa repetir esse processo. Quer dizer, o Zé, na simplicidade dele, na sua autenticidade, era muito mais presente junto ao Senhor, né, do que muitos de nós. Então, meus amigos, façamos da nossa vida uma verdadeira oração todos os momentos, todos os instantes, não é? Com nossos pensamentos, nossa maneira de ser, de viver, né, que a gente sinta-se conectado com Deus em cada experiência, naturalmente fazendo com que o fluxo do amor divino caminhe através de nós, espalhando bênçãos por todos os lugares que a gente passar. Tomara, né, que a gente tenha essa honra de um dia, né, um dia, em algum momento no futuro, das pessoas passarem por nós e falar: nossa, eu realmente sinto a presença de Deus fluindo através de você quando você passa por mim. Tomara, é o nosso grande objetivo, tá bom? Deus te proteja. Linda segunda-feira para você. Lembrando, a gente está tão feliz. Prosperidade Plena está começando, gente, nessa quinta-feira. Que maravilha! Começa quinta-feira para os iluminados, nossos alunos do Uninamastê, que tem um evento exclusivo. Aliás, você que é iluminado, aluno do Uninamastê, sempre tem eventos exclusivos para você, né? Que bom, vocês que estão estudando junto com a gente. E aí, na sexta, no sábado e no domingo, aí sim, tem evento para todo mundo que está inscrito, maravilhoso, 3 dias transformadores para todos nós, tá bem? Um beijo grande no seu coração, baixa o aplicativo IRM Oficial, para você receber as pílulas do Evangelho aí na palma da sua mão, para você nunca mais deixar de receber as pílulas, ou se inscreva, né, no link que está na bio do Instagram. Que Deus te abençoe, luz e paz, e ó, tô te esperando, hein? 6h47 da manhã, até quinta-feira, pelo menos um dos dias, apareça no Instagram, todos os dias as palestras inéditas com temas novos ligados à prosperidade, com exercícios, e infelizmente só quem está participando é que está recebendo surpresas. Aí você vai ter que participar para descobrir do que é. Tá bom? Tomara, né, que eu tenha conseguido despertar seu interesse para você estar comigo amanhã, ou daqui a pouquinho, né? De repente, se você escutar essa pílula antes das 6h47. Beijo grande no seu coração, meus amigos. Aproxime-se de Deus, ore de verdade. Você vai ver que a sua vida vai fluir com muito mais alegria. Até breve, com todo amor e carinho. Até muito breve.